Olá pessoal, tudo bem? Estou de volta com o canal Educação e Conquista Rosimeire Menezes. Como prometido, hoje eu venho com um pouco mais da minha história. Vou falar um pouco da minha infância para nós entendermos dentro do processo educacional o que é a história social da criança e qual a importância do educador conhecer o seu aluno para entender as suas experiências, as suas angústias, as suas dificuldades, mas também as suas capacidades, as suas competências. E para nós entendermos esse assunto, eu começo com minha história. Sou filha de Parnaíba, morei em uma rua onde havia na época muitas crianças em minha mesma faixa etária de idade. A minha rua era de areia. E assim, como era uma rua onde tinha muitas crianças, todas as crianças, seja meninas ou meninos, brincavam coletivamente. Brincavam de pular cordinha, de ciranda, de casinha, de ferrinho, de jogar castanha. Quem já brincou de jogar castanha, né? Brincadeiras antigas, brincadeiras tradicionais, mas que as crianças se divertiam muito. Elas tentavam juntas construir novas experiências a partir desses momentos coletivos que é fundamental para o desenvolvimento de qualquer criança. Então, na minha infância, eu posso dizer que fui feliz em termos de brincadeiras, porque eu brinquei muito, muito mesmo. E como nós estamos falando de uma realidade de uma cidade, vocês sabem que uma cidade tem uma estrutura, apesar que essa minha infância foi basicamente em 1983 para 84, que eu já tinha uma idade junto com meus colegas, mais ou menos de 6 a 8 anos, que a gente se divertia com essas brincadeiras. Mas em 1985, a minha vida mudou, porque eu era uma criança da cidade, onde tinha todo o aparato favorável ao meu desenvolvimento em termos de escola, em termos de saneamento básico, em termos de convivência com outras crianças além dos meus irmãos. Mas em 1985, o meu pai resolveu mudar de cidade. E assim, nós como um filho e obediente aos seus pais, a gente seguiu um novo rumo de vida. E nós saímos de Parnaíba e fomos morar em um local da zona rural. Nesse local, a gente se deparou com uma estrutura física de um ambiente bem natural, bem rústico, onde tudo que eu tinha na cidade, lá não tinha. Por exemplo, energia, lá não tinha. Água encanada, lá não tinha. E além dessas estruturas, a nossa casa era a única casa no meio de uma floresta, onde não existia mais ninguém, nenhum vizinho. E os vizinhos que tinham mais próximo eram muito distantes. Então a gente teve que reaprender a viver. Uma criança da cidade que não precisava trabalhar, porque por mais que seus pais fossem simples, humildes, os dois, ambos trabalhavam para dar o sustento e o melhor para os filhos. Lá nós tivemos que aprender a trabalhar. Isso eu tinha 7 anos de idade. E o meu irmão mais novo e minha irmã mais nova tinha 5. E aí nós tivemos que aprender a roçar. Tivemos que aprender a levar a água, a buscar água no rio para cozinhar. Nós tivemos que aprender a lavar roupa e a tomar banho no rio. E a escola que a gente tinha que frequentar era muito distante. Então, minha infância, ela teve toda uma experiência bem diversificada, de início de um local que tinha uma estrutura melhor e depois de outro local que eu precisei aprender junto com meus irmãos a viver novas experiências e a construirmos junto perspectiva de vida. E graças a Deus, nossos pais, mesmo com essas diferenças estruturais do ambiente, eles nunca deixaram de colocarmos na escola.
nunca deixou de nos matricular na escola e fazer com que a gente fosse à escola. Então, falar da história social da criança hoje dentro da educação, o professor tem que ter um olhar observador, porque o professor precisa entender de onde vem aquela criança, qual a sua cultura, qual o seu meio, porque muitas vezes a criança ela não se desenvolve, não é porque ela não queira, mas o contexto às vezes impede ela de ter um desenvolvimento melhor pelo cansaço do trabalho, às vezes por falta de um alimento, por falta de um carinho. Claro que não é a minha realidade, porque por mais que nossos pais teve essa ideia de morar em outro local totalmente diferente onde nós já morávamos, eles nunca deixaram de colocar nós na escola e de acreditar que nós poderíamos sim estudar por mais longe que fosse. Então a minha história hoje que eu trago a vocês, que nós precisamos valorizar mais enquanto educador, quem é aquela criança, ver quais são as suas características, quais são as suas peculiaridades de desenvolvimento, qual o seu contexto social, qual a sua cultura e como ela está aprendendo e por que ela não está aprendendo. Porque eu, com 8 anos de idade, tive muitas dificuldades. Eu tive dificuldade de aprendizagem. Eu repeti 2 anos o primeiro ano. Mas graças a Deus encontrei na mudança de uma escola para outra uma professora que teve um olhar diferenciado para mim. E ela acreditou em mim e eu consegui avançar. Mas com essa mudança anteriormente que eu falei para vocês de morar em outro local, eu me deparei em uma escola que o professor era apenas um profissional que tinha acabado de terminar o ensino técnico e estava lecionando para as crianças de 6 a 10 anos em uma sala multisseriado. Então, o conhecimento que esse professor tinha ainda não era da área, mas o leque de experiência que ele já vinha trabalhando ao longo da sua vida profissional, ele conseguia dar conta desses alunos. E eu comecei a avançar junto com esta turma. E aqui eu deixo hoje um pouco dessa história para a gente entender o que Felipe Arrier fala, um clássico que traz para nós a história da família, a história da criança e a importância de não tornar essa criança um adulto em miniatura. E que a criança se constrói em cada contexto, em cada época, ela vai pegando essas experiências e vai trazendo para si e vai construir conhecimento a partir da sua convivência, da sua experiência de mundo. Então o professor precisa ter este olhar, porque uma criança, ela é capaz de aprender, mas para isso o meio, o professor, a escola, a sociedade precisa se mobilizar a conhecer quem é esta criança, para realmente buscarmos dar a ela o que ela necessita. E aqui eu termino um pouco dessa história e espero vocês nos próximos vídeos assistindo, deixando o seu like no meu canal e breve voltarei com mais conhecimento e com temas que é relevante para que nós possamos crescer juntos. Beijo e obrigado e até breve. Não esqueçam de se inscrever, quem não se inscreveu, e de deixar seu like aqui no meu canal.